Olá galera, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Nerd Baiano, o criador da página Diário Bipolar e autor também. É, eu hoje vou falar sobre os medicamentos que uma pessoa com transtorno bipolar do tipo 2 ela toma. Mas antes eu vou fazer uma parêntese, pois no vídeo passado eu falei sobre o cardíonico, que eu já estava há um mês na luta, indo para lá para tentar conseguir. E eu, graças a Deus, eu consegui colocar, atualizar meu cadastro e conseguir. Então a luta agora é conseguir os benefícios, né, do governo, conseguir o Bolsa Família, conseguir o Vale Gás, o BPC Loas, todos esses benefícios. Por que eu falo isso? Porque eu falei tanto do cardiônico? Porque normalmente, a maioria, né, a porcentagem é bem maior de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, que têm problemas de transtornos mentais, do que a pessoa ser abonada. Então, tipo, eu sei porque eu já estou há 10 anos e toda vez que eu vou em várias cápsulas, vários lugares para pegar medicamentos, em farmácias populares, eu sempre encontro e nunca vejo assim, não pela aparência, mas você entende quando é uma pessoa humilde, quando é uma pessoa ali que está castigada pela doença, pelo sistema também, que é muito cruel com a gente, pois a gente deveria ter mais direitos, a gente deveria ser facilitado essas coisas, tipo essa luta que eu tive de ficar tendo que ir andando 20 quilômetros obeso que eu sou, tipo, para um CAD único para poder atualizar. Isso era para ser uma coisa para ser resolvida em 5 dias, em 2 dias. Então, tipo, se arrastando por quase um mês. E são pessoas mal preparadas que estão para lidar, porque você vai lidar com uma pessoa de vulnerabilidade social, essa pessoa está castigada, ela tá acabada, porque ela tem uma doença que já destrói ela, ainda ela tem a falta a falta de amparo do governo, poucos projetos sociais, poucas CAPs tendo em Salvador. É, fizeram uma reforma lá no Quinto Centro, ficou legal, ficou mais organizado, ficou, mas é bom, mas por que também não faz mais uns 5 CAPs espalhados em cada bairro? Eu acho que deveria cada bairro ter uma CAPS, principalmente os bairros grandes, tem como, tipo, tem Cajazeiras, tem Mossurunga, tem São Cristóvão, tem Itapuã, então, tipo, cada lugar desse eu acho que deveria ter uma CAPS. Então, eu vou agradecer porque consegui atualizar meu cadastro, aí eu já liguei para o 121, já confirmei, só que tive um problema com o meu Gov, ele tá constando que meu Gov está cadastrado em outro aplicativo, em outro celular. Aí eu fiz o pedido, fiz o cadastro para voltar para o meu celular, que eu não sei como foi parar em outro celular. Pode ser golpe, pode ser qualquer coisa, não sei, pode ser algum erro de sistema. Mas já fiz o pedido, estou esperando para que volte logo, para eu poder também confirmar pelo Gov, porque pelo Gov aí sim é oficial, porque não, já tive uma confirmação hoje que eu falei pelo o WhatsApp do Ministério do Desenvolvimento Social e tive a resposta sobre as datas que estava cadastrado tudo certo. Então, agora mesmo é só deixar o sistema é, e se adaptando e me colocando nos benefícios sociais que são inerentes à minha renda, né? Que é de baixa renda ou sem renda, né? Então, é aguardar para conseguir conseguir um Bolsa Família, porque, como eu tô falando, a gente que tem transtorno mental, normalmente a gente está incapacitado, a gente está sem trabalhar, a gente está sem tá vivendo ou de benefício do governo ou de ajuda de parentes, de amigos. Então é uma situação bem complicada. Então, quando eu estava nessa, nesse caminho de ida e volta para para o
o Cadion estava muito desgastante. Eu já estava muito cansado já. Já estava muito cansado e da última vez eu já estava meio. Já, tipo, já não estava mais ligando, não, porque, pô, você passar o mês todo tentando buscar uma coisa que por si só já era para você ter, era para ser cadastrado automaticamente, não precisa de você também estar toda essa burocracia. E agora eu espero que também esteja agilidade para ter os benefícios, né? Porque o principal é isso, né? Porque o BPC é uma coisa muito demorada, é uma coisa que, tipo, sempre existe uma dificuldade e sempre tem uma recusa, aí você tem que estar refazendo o pedido, e aí demora um ano, e é de ano em ano que você fica fazendo isso, né? E até chegar um dia que aceitar. Mas durante isso, como é que você fica? Tem que ter um benefício, né? Tem que ter um Vale Gás, tem que ter um Bolsa Família para te dar um suporte, para você não ficar desamparado. Então, isso aqui é essa introdução para falar porque, do mesmo jeito que eu estava reclamando que não está dando certo, eu tenho que falar que consegui, né? Então, se você está tentando, você também tem algum transtorno mental, tem ou transtorno de ansiedade, ou transtorno de personalidade, transtorno de humor, é, não desista, vá, corra atrás, vá no Cade Único, vá no CRAS, corra atrás dos seus benefícios, porque isso ajuda a gente a diminuir nossa crise, porque é, a parte financeira mexe muito no nosso psicológico. Mexe muito no nosso psicológico porque é, em si a gente, como eu falei, a maioria está em situação de vulnerabilidade, está precisando de ajuda, mas antes da doença a maioria trabalhava muito. Então tinha aquela rotina, tinha seu dinheiro, tinha as dívidas, tinha que até dívida você sente falta para pagar. Então você tinha suas dívidas para pagar, você tinha tudo. Então, quando você entra num transtorno e ele te incapacita de trabalhar e te deixa à mercê do sistema, de ser necessariamente ter que depender do governo, porque não vamos falar de parentes, amigos, porque, vou ser sincero, né? Todo mundo está com você até quando você tiver utilidade. Você não tem mais valor, você não tem mais utilidade, as pessoas somem. Isso eu posso dizer. Todos que me chamavam de irmão, que me chamavam de amigo, que naquela broderagem que estava sempre colado, quando a doença surgiu, foi pulando um por um do barco, um por um até não sobrar ninguém. E assim vai, mas não estou reclamando não, porque me fez o favor, né? Eu não precisei ter que observar quem era, cada um já fez esse favor para mim de sair da minha vida sem precisar eu mesmo ter que me afastar, que seria uma coisa que exigia mais energia, mas é um a menos para falar, é um a menos para me preocupar, porque muito da minha doença também foi muito de me dedicar à vida aos outros, eu vivi muito pelos outros, sentia muita dor pelos outros, então eu fui uma criança que sempre estava ali com, se eu via meu amigo, um colega com necessidade, eu corria atrás, eu fazia de tudo. Quando foi para a adolescência, a mesma coisa. Estava ali sempre tentando deixar quem eu amava ao meu redor confortável. Então, nunca deixei de fazer isso. Há algum tempo eu fiquei até pensando, tipo, que nada, tem que mandar se fuder e, e tocar terror. Mas eu falei, pô, aí você vai perder toda a essência que você tem só para pegar e. Aí eu falei, não, aí eu falo, deixa lá, se foi, é porque tinha que ir. Então, tudo tem início, tudo tem um fim, então quem ficar é porque quer mesmo, é porque ama, é porque gosta, não tem nenhum interesse, não tem nada que eu possa oferecer de sentido financeiro, então posso oferecer amizade, posso oferecer amor, posso oferecer companheirismo, eu sou uma pessoa muito leal, então é, espero, espero poder encontrar um amigo, um namorada, uma amiga, para poder conversar, para poder não falar de doença só. Uma pessoa que seria melhor uma pessoa que não nem falasse sobre doença, nada, porque
a gente cansa desse papo, a gente cansa de trabalhar, porque a gente já vive assim, então vai viver para ter que falar de novo. Tipo, a gente fala quando tipo, é para se defender, para falar uma coisa, mas ninguém gosta de ficar falando de doença. É igual um corte, uma ferida. Você cortou, você vai ficar lá coçando, vai ficar abrindo, nunca vai fechar, né? Então é a mesma coisa da doença da gente, né? Que é crônica. O meu, pessoalmente, o transtorno afetivo bipolar é uma doença crônica, não tem cura, então eu vou tomar medicamentos para a vida toda. E é sobre esses medicamentos que eu vou falar. Eu vou falar dos medicamentos. Eu comecei em 2015, na Cápsula Oswaldo Camargo, na Rua Itabuna, na número 2 lá no Rio Vermelho. Eu fui indicado por um colega de trabalho chamado Daniel, que a mãe dele fazia tratamento lá. Aí ele pegou e me indicou, foi comigo no dia, foi eu, minha mãe e ele. Aí fomos, passei pela triagem, fui com a assistente social, aí marcou. Tive meu primeiro atendimento, nunca já tinha passado particular, mas público nunca tinha ido. Aí conversei com a médica, ela passou os medicamentos e é, eu era leigo de medicação, de qualquer coisa assim, psiquiátrica. Então, o que colocasse ali eu ia tomar. Aí, se eu não me engano, no início era risperidona, era diazepam, era o Depaquine e o Fenegan. Fenegan é o nome da marca, mas eu esqueci o nome da substância. Da substância. Aí eu comecei a tomar, tipo, corpo virgem de medicamento, tipo, aí começou, aí comecei a tomar, a ficar muito lento, embolava a língua, babava demais por causa do diazepam, e isso fui indo 1 ano, 2 anos, tomando a mesma coisa. Aí chegou um certo tempo que, tipo, que eu tava num nível de depressão é, que tava absurdo de eu dormir uma média de 16, 18, quase 20 horas por dia. E eu tinha que ficar com meus filhos em casa. A minha ex-esposa ia trabalhar para próximo da casa, mas ia trabalhar, eu tinha que ficar. Então eu fazia de tudo para a gente tirar um cochilinho, ir para cama, ficar sempre num lugar assim. Então eu tinha que cuidar das crianças, mesmo com depressão. E era horrível, porque eu tinha que tirar força no celular para não deixar eles se machucar, para não deixar eles fazerem, porque eles eram muito pequenos. Então, eu comecei a pesquisar medicamento, comecei a pesquisar sintomas, comecei a pesquisar coisas. E depois de um certo tempo, é, mudou a médica. Antigamente era Conceição, ela mudou para Gilca. E quando mudou para essa segunda médica, ela não estava muito importando como é que estava, não. Ela só simplesmente prescrevia o medicamento e pronto. E eu ia tomando. Só que eu tava de um jeito já, que eu falei, pô, não tá tendo resultado. Não tá tendo resultado. Eu acordo todo dia que era longe. Eu tinha que acordar umas 5 horas da manhã para chegar lá umas 6 horas, para ficar para ser atendido umas 8 horas, para sair de lá umas meio-dia, tipo, sem dinheiro para comprar lanche, sem nada, e sem êxito nenhum. Aí eu, depois de acho que uns quase 5 anos fazendo tratamento, eu peguei e comecei a desmamar e comecei a deixar de tomar alguns, e até o dia que eu parei de tomar. Parei de tomar. Só que o que é que acontece? Nessa que eu parei de tomar, é, o risperidona, eu não sabia que o risperidona tinha esse poder, porque o efeito colateral dele é rigidez muscular e espasmo. E o que é que aconteceu? Eu comecei a ficar piscando sem parar, comecei a ficar com a coluna torta, andando praticamente quase em um grau de 90 graus, muito parecendo que tipo, tinha uma doença bem grave na coluna. E a respiração por causa da traqueia, é um músculo também, então tá totalmente também enrijecido, então não conseguia respirar pelo nariz.
respirar pela boca, só que não era uma respiração normal, era uma coisa parecendo um cavalo bufando pela boca. Falei, ah. Então, tipo, foi horrível, passei muito tempo. Aí retornei na emergência, disse que era medicamento e eu já tinha parado, mas mesmo assim ainda estava com sintomas. Aí passou o Rivotril, fiquei tomando, até que parou de piscar. Mas isso foi questão de ano, quase ano. Aí a respiração continuou, a respiração continuou durante muito tempo. Aí, aí eu retornei de novo ao médico e médica aí modificou tudo. Depois que modificou, eu falei as medicações que eu tomei, que me fizeram mal, que foram tudo essas, Depaquene, Espiridona, o diazepam, e aí foi uma outra virada, mudaram os medicamentos, aí sim, agora eu comecei a tomar o carbolítio de 300 miligramas, comecei a tomar o Fernegan que eu já tomava de 25 miligramas, aí sim agora colocou o clonazepam, e logo agora, no final, que eu tô tomando a quetiapina de 100 miligramas. Mas lá no início eu não tomava, não. Aí eu senti um efeito, principalmente do carbolítio. O carbolítio ele é um regulador de humor. O que é um regulador de humor? A gente que tem transtorno afetivo bipolar, tem vários tipos. Tem tipo um, tem tipo 2 que é o meu, que é o que se passa em fases depressivas a maioria do tempo. Tem um tipo de ciclotimia que você fica oscilando rápido de humor, de depressão a euforia. O tipo um você fica mais em euforia o tempo todo e pouco tempo em depressão. Então, o lítio vem nesse sentido de regular. Ah, vai dar uma estabilidade total? Não, senão a doença não teria cura. Você já teria cura, não. Ele vai te regular, ele vai te regular. Então, durante o tempo que eu fiquei sem tomar o regulador de humor, eu tinha crises um mês, pelo menos duas, três, quatro, cinco crises de euforia, de mania e muito forte. Então, chegou um tempo é, que eu fiquei doido procurando um regulador de humor para tomar, porque eu vi que eu precisava. Então, aí sim caiu a ficha que tipo, não dá para ficar sem tomar medicamento. Não dá, ah, melhorou, vou parar de tomar. Não, tem que tomar mesmo. Tem jeito, é a vida toda que a gente tem que tomar. Ah, aí, é, agora mais recente, eu continuei com o carbolítio, que é um excelente estabilizador de humor. Tomo clonazepam, que é um ansiolítico benzeatiapínico, que o que acontece? Ele, como é um transtorno de humor, você pode. Tem um. Quem pensa assim, ah, então só o carbolítio já basta, porque é regulador de humor. Não, não é só isso. Porque dentro do transtorno tem a ansiedade. E o clonazepam vem para baixar essa ansiedade, porque quando você está num nível muito alto de ansiedade, você fica sempre com um risco iminente de algo ruim acontecer, você fica com ânsia de vômito, você fica suando demais. Então, tipo, vem um clonazepam para fazer isso, para ele baixar essa ansiedade, para ele deixar uma equilibrada. A quetiapina, ela vem no sentido de como um antipsicótico, porque nos transtornos tanto de humor, personalidade social, você tem alguns períodos que você fica, ao depender, pode ser um gatilho de uma discussão, um gatilho de alguma coisa que aconteceu, que ative um mecanismo do seu cérebro que ele te deixa em, em paranoia psicótica. E o que é paranoia psicótica? Você vai começar a ver pessoas te seguindo, você vai começar a ver sons, o tempo todo, você vai começar a ver coincidências de coisas que estão acontecendo, e isso tudo seu cérebro criando coisas para, tipo, contando uma história para você. Coisa, então, quem já tem experiência, então já sabe o que é verdade e o que é
paranoia. Então você toma o antipsicótico já para isso, que é a quetiapina, que também serve como como é que se diz, um sedativo também. Aí ela te ajuda a dormir e te ajuda a tirar a paranoia psicótica. E o Fernegan vem nesse sentido também para auxiliar, que ele também auxilia no sono, porque também uma das coisas principais que tem no transtorno bipolar é desregular o sono. Então, ou a pessoa vai dormir demais, ou vai dormir de menos. No meu caso, como é tipo 2, durmo demais. Então, tipo, você pode criar uma hipersônia de você passar 20 horas dormindo e acorda, toma café, ou almoça, ou janta, desculpe, e, e volta de novo a dormir. Tipo, é uma loucura. Eu já vivi assim que a minha realidade era um sonho. Eu vivia sonhando, eu vivia dormindo e foi um dos momentos mais tenebrosos que já passei na minha vida, porque você, por mais que a realidade da gente seja ruim, né, que a gente não tem dinheiro, não tem um suporte, mas é melhor estar na realidade do que ficar delirando num sonho, achando que tudo é aquilo e que você só vai querer ficar dormindo para poder sonhar. Então, acordado a gente consegue fazer mais coisas e consegue lutar mais para a gente tentar, pelo menos, minimizar mais a situação. Então, se for falar desse, era esses três medicamentos, esses quatro medicamentos. O carbolítio, que é um regulador de humor, é, o clonazepam, que todo mundo conhece pelo nome da marca do Rivotril, que é tarja preta, é um medicamento controlado, bem forte, dificilmente alguém consegue pegar um medicamento desse se você não tiver um problema é, psiquiátrico muito grave, um transtorno muito grave. E vem a quetiapina de 100 miligramas e vem o Fernegan de 25 miligramas. Aí você dosa, né? Você toma de 12 em 12 o carbolítio, você 300 miligramas de dia, 300 miligramas de noite, clonazepam 2 miligramas de dia, 2 miligramas de noite, e o Fernegan você toma dois comprimidos de 25, que são 50 miligramas à noite, que vai fazer você dormir, porque se você não tomar os medicamentos, se deixar sua mente ficar inquieta, aí você passa. Eu já passei 4 dias inteiros sem dormir, literalmente sem dormir, sem piscar o olho, sem cochilação, aceso, como se, tipo, tivesse tomado uns 1.000 Red Bull, e, tipo, ali aceso. Só fui dormir quando consegui, porque tinha acabado meu medicamento, tinha acabado o clonazepam. E eu não tava com dinheiro para ir no médico e não tava com dinheiro para comprar. Então, aí eu passei um mau bocado. Aí eu consegui dinheiro, comprei o medicamento. E aí sim, voltei a dormir. E assim vai. Então é isso. Então a vida de quem tem transtorno bipolar, assim, tô falando por causa do diário bipolar. Tem muita gente que escuta os podcasts para entender, e tem muita gente que tá passando por isso, então é uma forma de compartilhar e de você avaliar o qual medicamento você está tomando. Preste atenção, sempre você vai tomar um novo medicamento, senão você vai tomar agora, a partir de agora, pegue todos os medicamentos, faça uma avaliação, pegue todos os nomes deles e vai na internet, vai no chat GPT, em qualquer IA, bota lá, bota a bula dele, bota para que ele serve, qual é o principal princípio ativo dele, para que serve, porque às vezes no meio de tanto medicamento que você está tomando, uns dois ou três ali pode ser que esteja te prejudicando, sem você perceber, pode ser que o seu corpo não se adaptou. Então você pega, você descobrindo, eu já tenho 10 anos nessa vida, então tipo, não tem como mais ter engano, né? Eu sempre observo o medicamento, se o médico passa, eu pergunto por quê e qual o principal ativo, para que vai, como vai funcionar, porque
Eu já vivo já num período que eu já estou acostumado com a medicação que eu tomo. Então eu já sei qual é o princípio ativo, eu já sei como funciona, eu já sei como o meu corpo reage a cada medicamento. Então não dá para mais para você ficar dizendo que eu tomo medicamento porque manda não. Isso, se me der um medicamento que eu observar e eu perceber que o meu corpo não tá se adaptando e eu já leio e pesquisar, eu vou lá e reclamo com o médico e falo, não, retira esse medicamento, tentar colocar outro no lugar que seja melhor. Porque já aconteceu isso. Quiseram trocar o clonazepam para o outro. E o medicamento que eu tomava, eu nem me lembro o nome, mas era um medicamento tão ruim, que ele te dava todos os sintomas de você de sono. Tipo, sua língua embolava, você ficava tonto, você ficava sonolento. Mas o que acontecia? O principal, você não dormia. Você passava a noite toda tonto, língua embolando, parecendo que tinha tomado uns 10 litros de cachaça, mas não dormia. Aí eu peguei, fui tomando, falei, ó, não, chega. Cheguei no médico, não, por favor, bota o meu clonazepam e esquece esse medicamento que não deu certo. Aí pronto. Durante esses 10 anos, os meus medicamentos atuais que eu tomo são esses. É, tenho dificuldade agora, eu vou, no momento, eu vou no médico, mas eu vou para renovar, não tem. Estou numa fila de espera no Oswaldo Camargo para ser atendido já tem uns 3 anos, porque diz que está com falta de psiquiatra, está com uma demanda baixa de psiquiatra, não está atendendo ninguém. Aí estou na fila de espera para quando ser chamado para voltar a ter um acompanhamento com o psiquiatra, não só ficar renovando a receita, ter um acompanhamento também com o psicoterapeuta, que é o que eu muito preciso de um psicoterapeuta, que é uma coisa principal para quem tem transtorno mental, é você ter uma terapia. Isso é uma coisa, e é isso que eu tenho raiva, porque tipo, isso é uma coisa que era para ser fácil, ter fácil acesso para as pessoas que têm transtorno, mas não tem facilidade para gente. Sempre a gente vai ter dificuldade. Vai sempre ter dificuldade. Então, se, porque eu fiz esse canal, esse Diário do Pipoca, que eu tenho outros canais como de cultura pop, como me intitulo Nerd Baiano, mas eu tenho esse canal que eu decidi fazer esse canal de, de transtorno mental, como diário, mas o principal eu falo de diário bipolar, mas falo de outras coisas, como depressão, transtorno de ansiedade, que eu tenho transtorno de ansiedade social, como chama de fobia social, então a gente tem uma troca de ideias, a gente ouviu informação, isso é muito válido e eu gostaria muito que vocês dessem o feedback, vocês comentassem, falassem qual medicamento vocês tomam, como o medicamento reage para vocês, que isso é muito bom, porque agrega que eu vou ter mais informação e também agrega vocês para vocês terem mais informação, tá entendendo? Para não ficar perdido, porque nesse mundo tem muita gente que está perdido, está simplesmente com os olhos vendados e está tomando o que estão mandando, não está se preocupando como é que causa no seu corpo, o que é que está se prejudicando, o que é que está ajudando. Então é isso. Então vamos finalizar aqui. Agradeço a vocês pela paciência de ouvir, porque, como eu falei, eu faço no improviso, eu não tenho roteiro, então eu vou cadenciando com o que eu tenho de formação. Então é isso. Aqui finalizo mais um Diário do Bipolar. Fiquem bem e se cuidem.